Tá gravando, hein? Então, antes que alguém me pergunte, não corrigi as provas, não tive esse prazer orgástico de corrigir essas provas, né? Pretendo, talvez, ter corrigido para segunda, ok? Se eu não tiver corrigido para segunda, aí a certeza que para quinta-feira que vem vai estar corrigido, tá certo? Tá meio complicado aqui essa semana, né? Tem muito negócio de oferecimento de aula, os professores estão tendo que fazer um processo de evolução funcional, então tem que mandar um monte de declaração e não sei o quê. Então, uma correria medonha, né? Então, esse sábado tem maratona, então tá meio osso, né? Então não deu para corrigir. Mas eu pretendo entregar, dar um retorno na semana que vem. Não sei se eu vou conseguir para segunda, né? Porque, como eu falei, o sábado eu vou estar correndo atrás do negócio de maratona, mas, na pior das hipóteses, na quinta que vem, tá bom? Então, curta o momento, né? Fica aí de boa, ok? Prova de Schrödinger, né? Pode ser 0, pode ser 10, né? Ao mesmo tempo, não é? Então, é um momento aí bem, né, animado. O máximo que eu posso. Vai falar mais sobre a maratona hoje? Eu vou falar depois, tá, Edson? Vou dar umas dicas aí, mas eu vou marcar um encontro, sei lá, alguma coisa, porque como é pouca gente, eu acho que daí rende mais, tá? Mas eu tenho umas dicas, sim. Bom, o nosso assunto hoje já é o início da segunda parte, né? Que é mais uma parte mais tecnológica sobre sistemas de informação. E nós vamos fazer uma introdução a respeito, ok? Muito bem. Vamos lá. Deixa eu achar aqui o meu. Não sei qual que é qual aqui. É lógico que eu escolhi errado. Tô bem. Tá. Então, eu vou compartilhar a tela para vocês poderem acompanhar. Este cara aqui, então, é o slide, o conjunto de slides inicial sobre esse assunto, tá? Então, a gente vai partir de uma primeira definição de sistema de informação, que são conjuntos de processos e recursos que visam coletar informações de interesse para um determinado empreendimento, conjunto de processos e recursos que visam organizar informações de interesse para um determinado empreendimento, conjunto de processos e recursos que visam modificar informações de interesse para um determinado empreendimento, para uma determinada atividade, determinada.
Então, ó, qual coisa que possa ser visto como um conjunto de processos e recursos que permitem coletar, né, organizar ou modificar informações de interesse para uma determinada coisa, né, você pode chamar de sistema de informação. Repare que a palavra computador não aparece aí. Você não vai encontrar a palavra computador aí nesse slide, ó. Um sistema de informação, ele pode existir fora do computador, como aconteceu na maior parte da humanidade. Grosso modo, assim, dando uma certa simplificada, você vai passar a ter sistemas de informação computadorizados a partir, basicamente, da década de 60, 1960. Ok? Uma outra coisa antes, né? Mas o uso, né, de sistemas de informação implementados em computador é relativamente recente, 60 anos, tá? O resto da humanidade, aí, o resto do tempo, a humanidade teve sistemas de informação totalmente fora de computador. Então, essa é uma primeira coisa aí que você tem que, né, parar para pensar. É claro, é óbvio que hoje em dia, quando se fala de sistema de informação, está praticamente suposto já o computador. Mas o que eu estou falando é que isso é um detalhe meio que acidental. Para o sistema de informação ser um sistema de informação, não é exigência, entendeu? Pré-requisito computador. Você pode ter sistemas de informação mesmo hoje totalmente fora, né, do mundo digital. Tá certo? Então, que fique claro isso. Para você ter uma ideia, ó, por exemplo, ó, anos 90, a virada dos 80 para 90, né? Ali 89, 90, 91, na FATEC, assim como na primeira faculdade que eu fiz antes, se eu quisesse ir na biblioteca para pegar um livro, eu olhava o acervo, entendeu? Então, na primeira faculdade que eu estudei, você podia entrar na biblioteca e percorrer os corredores e manusear os livros. Na segunda faculdade já não podia. Questões organizacionais. Mas aí, ó, de qualquer forma, eu escolhi o livro, ia num arquivinho de metal, um gaveteiro, né? Um conjunto de gavetinhas lá, onde tinha uma fichinha de papel para cada livro disponível. Nessa fichinha falava o título do livro, o ano, o autor, né? O código do livro, o código de identificação do livro. E em cima do gaveteirinho, em cima desse móvel, né? Em cima desse armarinho, tinha uma caixinha cheia de papelzinho pequenininho, tipo post-it, mas não era, era papel sulfite cortado. Então tinha uma caixinha dele e uma caneta, né, amarrada, porque o pessoal rouba caneta neste país, né? E aí o pessoal deixava a caneta lá, daí o que você via? Você achava o livro, procurava o livro naquele armarinho, naquele ficheiro, anotava o código
e levava no balcão para a atendente pegar o livro para você. Ela pegava, às vezes você mesmo pegava o livro, sei lá. E aí, o que acontecia? No balcão embaixo ali, ela tinha um fichário também, de papel, a ficha, onde cada sócio da biblioteca, ou seja, cada usuário da biblioteca, tinha a ficha dele. Então, por exemplo, eu tinha uma ficha minha. Eu tinha até uma carteirinha de usuário da biblioteca. Tá certo? Então, eu mostrava a minha carteirinha para ela saber quem eu era. Ela procurava a minha ficha lá no fichário, via se eu tinha alguma pendência tal. Aí, o que acontecia? Ela registrava nessa ficha que eu estava levando o livro. Qual livro, quando que eu deveria devolver. E na costa do livro tinha um envelopinho. E dentro tinha uma fichinha. E lá ela marcava também quando que eu tinha que devolver. Aí eu pegava o livro e vinha para casa. Essa fichinha vinha na costa do livro lá, para eu não saber, eu não poder alegar depois que eu não sabia quando que era para devolver. Aí eu ficava lá os dias com o livro, né? Usava, né? Eu era o tipo que emprestava e usava o livro mesmo, né? Aí dava a hora de eu devolver. Eu voltava com o livro lá, chegava no balcão, ela pegava a contracapa do livro lá, a fichinha, né, anotava se tinha multa, ela cobrava e dava baixa ali naquela fichinha e dava baixa na minha ficha lá de usuário, para mostrar que eu não estava devendo nada. Então, repare, ela coletava informações, né, a biblioteca coletava informações, os dados dos usuários, os dados dos livros, os dados dos empréstimos, tudo usando essas fichas. Então, ela tinha um conjunto de processos e recursos, né? Os recursos eram as fichas, eram os fichários, né? Os processos eram os procedimentos que tinha que seguir. Quando alguém começava a trabalhar na biblioteca, tinha que aprender esses procedimentos. Em cada situação, o que tinha que fazer, né? Então, era um processo. Organizava, então, de uma maneira que ela conseguia achar os usuários, o usuário conseguia achar os livros, ok? Conseguia ver se que livro estava emprestado, que livro que não estava. E modificar. Por quê? Porque quando o livro saía, ela atualizava a fichinha com o novo empréstimo. Quando o livro era devolvido, modificava para dizer que o livro voltou. Quando pagava a multa, anotava lá que a multa foi paga. Entendeu? Era um sistema de gerenciamento de biblioteca totalmente fora do computador. E funcionou, viu? Tá certo? Funcionou por muito tempo, inclusive. Talvez até mais do que deveria. Tá certo? Às vezes não, né? Praticamente sempre. O sistema, ele, ele acontece, né? Ele utiliza uma parte no computador, hoje em dia, né? E uma parte fora. Você, né, está prestes a cumprir o dever cívico, né? E no seu caso é uma obrigação cívica. Você é obrigado a votar neste país. Pense bem, a coisa tem que ser muito boa para você ter que ser obrigado a fazer, cara. Né? Se você tem que fazer uma coisa porque você é obrigado, cara, é porque não deve ser do seu interesse, deve ser do interesse de outra pessoa, que no caso te obriga, né?
precisa ser nenhum gênio da lâmpada para perceber isso, né, cara? É uma maneira, né? Então você vai cumprir, né, garbosamente o seu dever cívico de votar neste fim de semana. E você mal pode conter a excitação, né, que te atormenta. Você quase não dorme. Nossa, eu vou votar domingo, pelo amor de Deus. Esse domingo que não chega, né? Você tá, ok? Possuído pelo êxtase da democracia. E aí você vai votar. O que vai acontecer? Né? Vai haver um sistema de informação funcionando. Esse sistema ele vai envolver vários, mas vários processos e vários recursos que vão coletar informações de interesse sobre o processo eleitoral, organizar informações de interesse sobre o processo eleitoral e modificar informações de interesse sobre o processo eleitoral. Ok? E uma parte disso vai acontecer no computador. Você, graças a Deus, tem a urna eletrônica, né? Que vai fazer com que você saiba rapidamente o resultado, tá certo? Você também vai. Então, isso aí é uma coisa que está acontecendo no computador. Você vai, eventualmente, você tem um título de eleitor já digital. Alguns já têm, não é? E aí você vai poder levar o seu maldito celular encardido lá, né? E mostrar que você está credenciado a votar, não é? Então isso aí tá a parte do digital. Depois vai acontecer, essas urnas vão transmitir os seus dados para uma central apuratória. Essa transmissão vai ser também, né, eletrônica, computadorizada, e nós vamos ter um conjunto de servidores que vão pegar esses dados que são coletados das urnas e vão ser totalizados, quanto cada candidato teve, vai ser organizado, ordem decrescente, quem teve mais voto, quem teve menos voto, vai calcular quociente eleitoral e etc. Então, tudo isso daí eletrônico, computadorizado. Mas tem a parte que não é também, ó. Você vai chegar lá no local da votação, certo? Sem a camisa do seu ídolo, né, político, certo? E aí você vai chegar, vai entrar na fila, né? Você vai precisar saber em qual sala você tem que entrar. Então vai ter lá um conjunto de informações e orientações sobre onde é o seu local de votação exatamente. Você vai ficar numa fila, conforme você for chamado, você se apresenta na mesa para o mesário, né? Mesário. Ele vai ter, você vai mostrar lá o seu documento via celular ou impresso em papel, e ele vai achar, né? Ele ou ela vai achar o seu lugar ali, o seu registro na listagem impressa, tá certo? Você vai assinar, tá certo? Depois que, né, eles vão verificar primeiro se o seu documento confere. Essa verificação vai ser feita, né, manualmente. Aí tá tudo certo, você vai assinar. Daí ele vai liberar, aí volta a ser eletrônico, liberar a urna para você. Você vai lá, não é? E mete o pé pelas mãos, né? Vota lá um energúmeno, não é?
É que tem tanto candidato bom, rapaz, que realmente, né? E aí você vota, aí você volta lá na mesa, eles lhe devolvem o título com um comprovante de papel. Que no meu caso é importantíssimo, porque como eu trabalho para o governo, eu sou obrigado a apresentar esse comprovante aqui na FATEC, senão, entendeu? Meu nome vai para a lista, cara. Então, repare que teve esse lance de validar se o seu documento, se você é você mesmo, assina aqui no papel, pega esse comprovante. Isso aí é parte também. Faz parte, ó. Ao assinar, eles estão coletando informação. Se o cara veio ou não veio. Entendeu? Então, perceba, a maioria dos sistemas, uma parte dos sistemas de informação, a maior parte deles, do sistema de informação, é característica de um conjunto de atividades roda no computador e um conjunto complementar roda fora do computador. Então, estamos tirando um pouco a ideia de que você vai ter um sistema de informação totalmente computadorizado. Vai ter um ou outro, né? Mas a maioria envolve uma parte, vamos dizer, analógica, vai, no mundo real mesmo. Ok? Tanto é que a maneira mais fácil de você violar um sistema de informação é nos processos que ocorrem fora do computador. Então, por exemplo, o cara vai entrar no banco lá, ele vai roubar a senha do cara, não é que ele vai quebrar a senha do cara lá usando um algoritmo, não. Ele rouba a senha. Né? Ou então ele encosta um trabuco na testa do cara e fala, digita a senha aí, meu. É tal da engenharia social, né? Você trabalha sobre o agente humano ali. E com isso você obtém as credenciais, você consegue fazer o seu intento, né, maligno no sistema. Se não tivesse essa participação fora do computador, você teria uma segurança absurda do sistema. Tá? Então, moral da história, né? Para um sistema de informação ser um sistema de informação, ele não precisa estar no computador. E um complemento, um sistema de informação tipicamente tem uma parte dos seus processos e recursos baseados no computador e uma outra parte fora dele. Ok? Deixa eu ver aqui os comentários. Né? Bom dia, bom dia, bom dia. Dá 10 para todos porque somos maravilhosos. Tá. Aline, será notado que você tentou, ok? Será notado, Aline Herculano tentou, se esforçou. Analógicos, muito bem. Assim, graças a Deus, eu não vou votar. Mas esse é meu último ano assim, infelizmente. Nossa Senhora. Não esqueça, caneta, máscara e a classe social para votar. Isso. Muito bem. Veja nessa mesa de pôquer quem é você, né? Ok? Você, né? Muito bem. Então, ó, estamos aí. Rebelião, hein? Bom, quando falar de tipos de sistema de informação, você vai encontrar zilhões de maneiras de classificar. Vai depender do critério, vai depender de um monte de coisa, tá? Então, não existe assim uma tipologia padrão para sistema de informação. Não existe. Ok?
existem várias tipologias. Então, nós vamos usar aqui uma divisão, uma classificação que é mais direcionada para o propósito da disciplina, tá bom? Então, nós vamos falar de sistemas transacionais. Eu vou comentar rapidamente sistemas de automação industrial, sistemas de informações gerenciais, sistemas de informação para executivos, sistemas de automação agora para escritórios, sistemas de apoio à decisão. Eu vou comentar rapidamente esses 6 tipos e depois nós vamos reduzir para 2, que são os que realmente vão ser mais importantes para a gente. Ok? Muito bem. Sistemas transacionais podem ser chamados de sistemas TPS, né? Sistemas de processamento de transações. Não é muito comum esse nome. O nome mais comum são sistemas OLTP. É a sigla, né? Uma sigla para uma expressão em inglês, né? Online Transaction Processing, que processamento online de transações, processamento de transações em linha, né? Traduzindo porcamente, é o nome mais comum e a sigla em inglês mesmo usada no Brasil. Tá? Não tem um aportuguesamento dessa sigla, né? Assim, geralmente se usa o termo em inglês e usa a sigla OLTP, tá bom? OLTP. E esse tipo de sistema possui um foco no nível operacional da organização. A organização aí é a empresa, é o, sei lá, onde que está sendo usado, tá? Então, cadê minha caneta aqui? Vamos lá. Ó, isso aqui todo mundo já conhece, não é? A famosa indefectível pirâmide organizacional. E ela tem o nível estratégico, que é a alta direção da empresa, o nível tático e o nível operacional. Então, o nível tático seria a média gerência, né? E o nível operacional seriam os colaboradores, né? Peão, né? Então, você vai pegar o Centro Paula Souza, por exemplo. Quem que é o nível estratégico, né? É a superintendência, o pessoal da CESU, que cuida da coordenadoria de ensino superior, o pessoal da CETEC, que cuida da coordenadoria do nível técnico, né, TECs, Conselho Deliberativo do Centro Paula Souza. Então, esse aí é o nível estratégico. Pessoal que alta direção, né? Pessoal que gere a coisa no seu sentido mais amplo. O que é nível tático? Os diretores, tá certo? Coordenadores, diversos tipos de coordenação que tem agora.
né? Coordenação de curso, que nem eu sou, mas tem coordenadores de regionais, tem um monte de coisa, tá? Tem os secretários, secretário acadêmico, secretário administrativo, cada FATEC tem o seu. Então, tático. Quer dizer, está abaixo, não é? Hierarquicamente do nível estratégico e trabalha em cima dos objetivos, das determinações estratégicas do nível de cima. E tem, né, piezada. Então, professor, eu quando visto o chapéu de professor, eu sou operacional. Quando eu tiro o chapéu de professor, boto o boné de coordenador, eu sou nível tático, né? Entendeu? A bibliotecária, o, os atendentes, vigilância, faxineiro, entendeu? É quem faz acontecer a atividade final da organização. Ok? Você vai lá no, sei lá, no Extra, no Carrefour, sei lá. O nível operacional é o caixa, é o estoquista, é o repositor, o açougueiro. Nível tático são os coordenadores ou gerentes de área, quer dizer, o gerente de eletrodomésticos, o gerente de armas, ai meu Deus do céu, de mercearia, né, que tem lá dentro, o gerente de roupas, né, porque tem de vestuário, então tem lá estratégico. Estratégico é do diretor da loja para a alta administração lá da rede, né? Então, isso aqui você deve ter visto já, né? Pelo amor de Deus, não é? Não serei eu que vou explicar isso aqui, certo? Muito bem. E aí? Então, ó, quando aqui fala ó, nível operacional, nós estamos querendo dizer ó, que os sistemas transacionais eles vão atuar aqui, neste nível. Nível operacional. Eles vão fazer isso aqui. Automatizar, né? Tornar os processos administrativos básicos da empresa. E aí, ó, registrar as operações. Então, repare que a empresa, a organização, né? Ela está funcionando, fazendo as suas atividades, e há necessidade de se registrar o que está sendo feito. Que aula que foi dada, que livro que foi emprestado, quem veio na aula, quem faltou na aula, que livro que foi devolvido, que carro que entrou no estacionamento, que carro que saiu, atualizar a fichinha de quando que o banheiro foi limpo, dar baixa no patrimônio lá, uma cadeira que quebrou, então tem que ser colocada lá em disponibilidade, porque, entendeu? Registrar lá o número de patrimônio de uma mesa nova que chegou para ser usada, um computador, etc. Então, registrar, no caso da FATEC. No supermercado, não é? Fazer, por exemplo, o registro da compra de um cliente, o que ele está comprando, a quantidade, entendeu? Calcular os descontos, atualmente ele tem, o valor que deu, quanto que foi devolvido de troco, ou outra forma de pagamento, qual foi, houve parcelamento, se teve parcelamento, quanto foi, tá vendo? Tem que registrar isso aí. E por que precisa registrar? Precisa registrar
tanto por interesse próprio, a empresa, a organização, ela pode ela pode querer usar esses registros para ela entender melhor o que ela está fazendo, o que está acontecendo, e também ela pode, ela precisa ter certos registros para prestação de contas legal. O governo, né, as várias instâncias de governo exigem algumas prestações de conta que são obtidas a partir dessas atividades aí, do registro dessas atividades. Então, esse registro é um registro detalhado, né? Ele é feito tanto pelo interesse próprio da empresa em usar esses registros, como também por obrigações legais. Então, o sistema transacional, ele cuida de registrar cada operação, cada atividade realizada no dia a dia. Por exemplo, eu registro a presença e a ausência de vocês. O sistema, o SIGA, por exemplo, é um sistema que, na sua grande maioria de funcionalidades, é de nível operacional, é transacional. E, além do registro, tem o controle. Por exemplo, vamos imaginar que eu, malignamente, ao lançar a nota final, queira dar -1 para alguém. Eu não vou poder. Por quê? Ah, mas esse aluno merece o -1, cara. Entendeu? O aluno é corintiano, o aluno aparece no vídeo aqui dormindo, entendeu? O aluno só fala bobagem, o aluno foi nas provas, queria dar -1 para ele. Não pode. O sistema não deixa. O sistema controla isso, nesse sentido, num sentido meio restritivo. Ele não deixa eu sair fora do programado, entendeu? Vai acontecer. Puta vida, nossa, né? Eu tenho um aluno aí que eu gosto muito, uma aluna, sei lá, puta, esse aluno é muito bom, cara, é um aluno esforçado, um aluno que tá sempre participando, um aluno que vai além, as dicas que eu dou, ele vai atrás, e o cara, né, participa da aula, 10 na P1, 10 na P2, 10 nas atividades, eu queria dar 11 para esse aluno, ou aluna, né? Sem chance, cara. Entendeu? Sem chance. Então, o sistema controla. Ah, eu queria parcelar. Tá, você pode parcelar em até 4 vezes. Ah, mas eu queria 5. O sistema não vai aceitar. Então, esse controle é no sentido de impor as regras de negócio. Entendeu? Impor as regras de negócio. Então, o sistema transacional, ele registra tudo o que está acontecendo no dia a dia e controla, através de restrições que ele garante que vão ser cumpridas, as operações. Então, ele é fundamental. Ok? Então, a folha de pagamento, então, o sistema que controla o ponto, o sistema que calcula, né, descontos, o sistema não sei o quê, é um sistema transacional, o LTP. Contabilidade, né, é o sistema transacional por excelência, né? Ele esmiuça cada destinação de verba, né, dentro da organização. PCP, para quem não sabe, é planejamento e controle da produção. O PCP também,
né? É um sistema clássico aí, transacional, né? Controle de estoques, especificamente também, assim por diante. A maioria dos sistemas assim mais básicos, né, das empresas são, que você talvez já tenha ouvido falar de alguns deles, são transacionais, certo? Não, não falei nada do Kaique. Imagine, alguém viu falar o mal do Kaique? Muito bem. Você aceita o seu, né, Nicole? 10, né? Meu Deus. Bom, em geral, as empresas, né, quando elas começam a informatização, né, elas começam pelo nível operacional, tá certo? O nível operacional, ele é crítico, né? Assim, no sentido de que, imagine, eu não, se eu não estiver registrando tudo que eu estou fazendo, depois eu não consigo comprovar as coisas, eu não consigo saber a situação de venda, fluxo de caixa, não consigo saber nada. Complicado, certo? Então, em geral, as empresas já têm, hoje em dia, o seu nível operacional informatizado, com sisteminhas tudo bonitinho lá, né? Agora, depois que você resolveu esse nível aqui, né? Ó, esse nível aqui, o que que sobra para você? Bom, ou você vai, né, ou você vai para cima dele ou para baixo dele. Ou você vai para o tático estratégico, ou você vai para baixo. Professor, mas o que que tem para baixo da base da pirâmide, né? Tem o chão. Muitas vezes é o chão de fábrica, né? Então, os sistemas, né, de automação industrial, eles têm um papel importante, viu? Eles têm um papel importante, que garantir um negócio aí que a gente não, às vezes não pensa direito, né? Você tem que perceber uma coisa, ó, na, na, na maior, na maior parte não, vai, mas existem duas dimensões, né? É, a dimensão real, ok? No sentido de mundo físico real, que é o mundo material, é o mundo, né, a realidade. Então você tem pessoas de carne e osso, você tem produtos fisicamente palpáveis, entendeu? Você tem as coisas tais como elas são. E você tem uma outra dimensão que é a dimensão informacional, ok? Que ela é abstrata. Então, ó, pense, vamos pegar o exemplo inicial meu lá. No mundo real, ó, existe um lugar que tem livros físicos, que é a biblioteca. Vamos esquecer provisoriamente, né? Hoje a ideia dos livros digitais. Vamos, né, para ficar
para eu não ter que inventar um outro exemplo. Então, ó, tem lá o livro de verdade, tem lá o usuário de carne e osso da biblioteca, entendeu? Os dias, não é? São dias de verdade, 24 horas, aqueles dias que demoram para passar, o que passam voando. É o mundo real. É o mundo de verdade. E existe a descrição desse mundo. A ficha que descreve o livro. A ficha que descreve o livro não é o livro. O livro é o livro, a ficha é a ficha. A ficha que descreve o usuário. A fichinha minha que me descrevia lá na biblioteca da FATEC não era eu. Eu sou eu. Bonito, charmoso, né? Sexy. Enquanto que a ficha não fazia jus à minha pessoa. Inclusive aquela foto, né? Maluca que estava lá. Entendeu? Até tem a foto aqui, eu escaneei. Eu preciso ver se eu acho. Se eu achar, eu mostro, hein? Vocês vão ter uma decepção. Então, quer dizer, repare, ó, existe a coisa de verdade e existe o que é representação daquilo. A coisa de verdade, vamos botar aqui, né? Manter nessa coisas de verdade. Vamos botar entre aspas, né? E aqui, ó, representações. Tá certo? O que você põe dentro do computador são geralmente a representação dessas coisas de verdade. Sábado, domingo vai ter você, o eleitor de carne e osso, né? Mas no mundo real, você indo lá, né? Ok? Votando, e vai restar disso um registro na dimensão informacional de que você esteve presente, de que você votou, etc. Então existe, ó, o fato e o registro do fato, né? Vamos. Fato, registro do fato. Ok? Muito bem. Então, agora vamos falar dessa automação. O que acontece? Ó, em geral, você tem dois momentos. Existe o momento em que a coisa acontece no mundo concreto e o momento em que há o registro disso. Tá? Aí vamos imaginar a seguinte situação. Você tem uma empresa, ok? E nessa empresa você recebe você recebe sucata, ok? É um ferro velho, vai lá e descarrega as coisas lá, por quê? Porque você faz, você derrete aquilo lá e gera novos materiais a partir daquilo. Então você derrete lá o ferro e faz novos lingotes de ferro a partir daquilo, tá certo?
Então, tá aqui o caminhãozinho, né? Vou botar um para-choque aqui, né? Um outro aqui, certo? E aí, ó, aqui tá o ferro velho, tá o material. E aí chegou o caminhão com a sucata, ok? Chegou lá na empresa que faz esse processamento. Por exemplo, você está indo para São Paulo, né? Você vai ter do lado direito da pista, indo para São Paulo, uma unidade da Gerdau, que ela basicamente trabalha reciclando resíduos, né? Entendeu? Então, você tem um monte de ferro velho aí espalhado para a região, uma boa parte do que é coletado ali, em algum momento acaba indo parar lá na Gerdau, por exemplo. Aí fica naqueles pátios lá, aí vem lá as máquinas, pega aquilo, sei lá, limpar, depois leva para o forno, forno derrete, daí separa, não sei o quê. Tá certo? Aí vamos imaginar que você tem uma empresa dessa e chegou o caminhãozinho para entregar. Tá bom? Bom, chega na portaria, certo? E tá lá o tiozinho da portaria cuidando, né, do acesso. Chega o caminhão, ele vai lá, levanta, tira a bunda da cadeira, vai até lá, fala com o motorista. Aí o motorista fala, ó, então vem trazer, mostra lá a ficha, né, na verdade, um documento. Aí o que o tiozinho faz? O tiozinho libera e orienta o cara para ir em cima da balança. Tem uma balança no chão lá, um negócio de metal, né? Aqui embaixo tem algum tipo de hidráulica. E aí o caminhão para em cima, o tiozinho aperta um botão lá e registra quantos quilos tem tudo aquilo. Tá certo? Vamos imaginar que deu 10 mil quilos. E que 2 mil quilos é o caminhão. Então, se você pegar o caminhão vazio e botar na balança, é 2 toneladas. Bom, então se deu 10 mil, eu sei que desses 10 mil, 2 mil é o caminhão, então eu tenho 8 mil quilos de sucata. Que na verdade eu estou interessado na sucata, né? O caminhão vai embora depois, mas a sucata vai ficar para eu processar. Então, repare, aí o tiozinho anota na prancheta lá o dele, o que ele pesou e libera o caminhão para ir descarregar lá no pátio. Depois o caminhão vai embora, né? Tá certo. Então, repare, ó, já houve um fato de interesse da empresa. O ingresso de 8 toneladas de sucata. Mas essa informação está ainda restrita. Por quê? Porque está na prancheta do tiozinho. Aí o tiozinho, em algum momento, vai ter que fazer com que essa informação vá para os sistemas de uso geral da empresa, para as outras áreas, para poder, né, usar aquilo ali, para registrar. Então, repare, o caminhão chegou às 9h23 e 9h24 ele já estava liberado para descarregar. Tá certo? Imagine isso. Estou chutando um horário aí, da manhã.
Aí o tiozinho voltou, foi lá para a casinha dele, foi pro banheiro, tiozinho flamenguista, tá revoltado, tomaram uma outra entubada de São Paulo ontem, entendeu? Tiozinho, então, tá de mal com a vida, tá meio de ressaca, tomou uns goró diferentes para esquecer que é flamenguista. Porra, deu 1 da tarde, o tiozinho ainda não registrou. Então, repare, ó, eu tenho um lapso entre o momento que ocorreu o fato de interesse e o momento em que esse registro se torna disponível para o resto da organização. Entendeu? Então, você já tem um primeiro fator aí, ó, que é esse atraso, esse delay entre o fato e o registro desse fato aparecer para o todo organizacional. Isso é ruim. Pode ser. Aí tem outra coisa. Agora deu 1h30 da tarde, o tiozinho, né, resolveu registrar. Entendeu? No sistema lá. Bom, ele pode registrar igualzinho ele viu no papel. Ele pode também, cara, registrar errado. Entendeu? 8.000 e ele bate 6.000 lá. Tá enxergando, dedo grosso, né? Sei lá, o tiozinho é zoado, cara. Entendeu? Registrou errado. Nossa, acontece pra caramba. Então o registro não é fiel. O tiozinho pode ter errado na hora que olhou a balança, cara. Entendeu? Tava com a visão turva, né? Tava meio, né, daquele jeito, pra lá de Bagdá, assim, meio. Olhou uma coisa, escreveu outra, olhou errado, entendeu? Ele olhou lá, 6.000, entendeu? Era 8.000, sei lá o que ele fez. Fez a conta errada. Então, repare, né? O cachorro comeu, né? A ficha do tiozinho, né? Diz que não é só trabalho de escola que os alunos, que os cachorros comem, né? Ele come também as fichas do tiozinho. Então, ó, repare quanta coisa pode acontecer entre o fato e o registro. Você pode ter atrasos significativos algumas vezes e você pode ter erros. Então, essa intervenção humana nesse processo aí, ó, ela é fonte de atrasos e de erros. Ela é um grande vetor de atrasos e de erros. Isso é complicado. Então, voltando aqui, ó, se você tem um jeito de, a hora que acontece o mundo, a coisa de interesse no mundo real, você já disparar, né, de alguma maneira, o registro automaticamente, você encurta o tempo e você diminui, né, a probabilidade de falhas. Não quer dizer que vai, entendeu? Que vai eliminar 100% as falhas, porque, né, pode acontecer algumas coisas aí, mas você vai reduzir assim de uma maneira absurda. Então, essa automação industrial é quando você, no mundo real da empresa, você passa a colocar dispositivos que conectam, né, o mundo real com o informacional. Então, por exemplo, ó, você vai no caixa do supermercado, ele vai ter um leitor de código de barra. Então, ele não precisa mais digitar cada um dos itens que você comprou. Eventualmente, dá pau lá no código de barra. Na hora lá, a moça tem que digitar, mas a esmagadora maioria dos itens, essa leitura já passo ali na frente do sensor, já está registrado corretamente, com rapidez. Entendeu? Então, aquele leitor de código de barras, ele entra, né? No caso, é automação de varejo, mas é a mesma ideia. Entendeu? Você tem lá
um torno, uma fresa, uma máquina lá, ela produz um item, ela já gera o registro daquele item que ela produziu. Centro de usinagem, sei lá. Então é uma coisa mais, entendeu, concreta aí, né? Tá? Então, quando a gente fala de sistemas de automação industrial, são aqueles que automatizam esses processos básicos, certo? Eles também têm um foco no nível operacional, porque eles estão pegando o que está acontecendo no nível operacional, né? Mas eles estão conectando com o resto dos sistemas da empresa. Tá certo? Então, tem muita gente que se forma em cursos como a ADS e que vai trabalhar desenvolvendo esse tipo de sistema. Ou desenvolvendo, ou implantando, entendeu? E é um mercado muito bom. Ok? Um mercado muito bom. Tem demandas por coisas bem específicas, né? No sentido de RFID, negócio de balanças aí, né? E pesos, um monte de coisa. Detectores de presença, detectores de a parte da robótica, né? Então, esse é um outro tipo de sistema, certo? Que ele já tem um pouco mais esse lance ele já exige, né, uma tecnologia mais aprofundada, de baixo nível, inclusive, para fazer essas coisas todas aí. Sistemas gerenciais, né? Sistemas de informação gerenciais. Isso aí, ó, era antigamente chamado, né, de SIGs aqui no Brasil, tá? O SIG, ele tem um cachorro latindo aqui. O SIG, ele ficaria aqui, ó. Certo? Ele ficaria aqui, mais para o nível médio da pirâmide, né? O nível intermediário. Ok? Em inglês, né, a sigla seria MIS, né? Management Information System. Nível tático, então. E aqui, o foco de um sistema desses é controle de atividades, mas não é no mesmo controle do LTP. Se você lembrar do LTP, você tinha controle no sentido restritivo. O controle era um cabresto. Não vai para cá, nem vai para lá, vai para cá. Aqui não, era um controle no sentido de feedback. Feedback. Nós prevemos isto, quanto que nós conseguimos? Nós estamos bem ou estamos mal em relação à meta? Entendeu? É nesse sentido. É no sentido mais de direcionamento, esse controle. Sentido de feedback, então, que a gente falou antes da primeira prova. Então, repare, a palavra é a mesma, controle. Mas no OLTP é um controle no sentido de restringir as opções, para você garantir a aplicação, a eficácia das regras de negócio. E aqui não. Esse aqui é num sentido mais de controle. Tá certo? E de planejamento, de revisar metas, de definir novas metas, de estipular, né, ou detalhar alguns objetivos. Então é isso que um cara da média gerência faz. Entendeu?
Então, um cara da média gerência vai fazer isso. Ele vai ver como é que está andando, se está tudo dentro do planejado, se tem alguma coisa, alguma anomalia de desempenho da equipe, do negócio, e assim por diante. Lida com um tipo de problema semi-estruturado, que é aquele sistema, é aquele problema que não tem uma receita de bolo exatamente, entendeu? Pegue eu na coordenação. Aparece cada pepino, entendeu? É diferente do que eu tenho que resolver como professor. Como professor, as atividades que eu tenho que fazer já estão pré-definidas, cara, e é meio receitona de bolo. Mas como coordenador aparecem certos problemas que você tem que levar outras dimensões, às vezes até subjetivas, né? Existe uma dimensão política também. Então não tem bem uma receita de bolo para tudo. Quando você vai para um cargo desses, você percebe isso. Você percebe que uma parte das coisas tem um procedimento pré-definido, mas outras envolvem julgamento, elementos de julgamento que são importantes. E isso complica. Entendeu? Então E aí, o que esses caras usam, né? Relatórios, projeções, resumos, né? Eles basicamente consultam isso aí para poder saber como é que nós estamos, que pé que tá as coisas. Tá? Sistema de informação gerencial. E aí você tem o sistema para executivos, né? Os antigos EIS. Né? O EIS vai... Acho que a cor aqui está errada, né? Não é a mesma cor que estava antes. É essa aqui, acho. Essa foi, né? Ó. EIS. Nível estratégico, né? Certo? Alta direção procura oferecer uma visão geral da organização. Então, a alta direção precisa também saber como é que estão as coisas, né? Só que num nível macro. E vão precisar, né, também de relatórios, de projeções, resumos e gráficos. Repare que o tipo de aplicação que atende a média gerência, ela produz relatórios, projeções, resumos e gráficos. E o tipo de aplicação voltado para executivos também produz relatórios, projeções, resumos e gráficos. Então, com o tempo, né, isso aqui passou a ser chamado genericamente como sistemas de apoio à decisão. Esses nomes E e S, né, e sistema de informação gerencial, eles caíram em desuso. Se você encontrar alguém falando de sistema de informação gerencial, provavelmente é um cara da velha guarda. Inclusive a sigla SIG, ela passou a ser usada para outra coisa. Sistemas de informação geográfica. Entendeu? Sistemas de informação geográfica. Por quê? Porque o tipo de sistema é o mesmo para esses dois níveis. O que muda é o repertório. É os dados. No sistema por nível tático, a gente usa muito mais informação interna que a própria empresa gera. Quanto que eu vendi, quanto que eu comprei, quanto que eu perdi, quanto que eu... Entendeu? Enquanto que no nível estratégico, a gente usa informações tanto geradas internamente, quanto informações de fora da empresa. Quanto que a concorrência vendeu,
quanto que elementos de economia, indicadores econômicos, entendeu? Então, o repertório de dados muda, mas é relatório, projeções, gráficos, resumos, entendeu? Então, acabou tendo essa unificação, esse sistema de apoio à decisão, tá? Então, uma parte é o que o antigo IIS e outra parte é o SIG, mas eles são sistemas de apoio à decisão. Então, isso que tem que ficar aí para você, tá bom? Sistemas de automação de escritórios, né? O que que ele é? É o Word, é o Excel, entendeu? É a ferramenta de e-mail que você usa, é o WhatsApp hoje em dia, acredite se quiser. Por quê? Né? Você tem, por exemplo, muita correspondência importante em Word, em PDF, entendeu? Você tem muita coisa sendo feita em planilhas também, por conta. O cara cria uma planilha própria dele e trabalha ali, entendeu? Tem gente aí que faz negócio pelo WhatsApp, né? Vende marmita, entendeu? Vende um monte de coisa. Ele tem uma plataforma, a plataforma de vendas do cara, de repente, naquele negócio, uma delas é o WhatsApp. Não é que é um cara ou outro, muita gente. Aqui, por exemplo, se eu quiser pedir almoço aqui, tem 2, 3 aqui que é pelo WhatsApp. Entendeu? Você. E qual que é a questão, então? A questão aqui é que, geralmente, essas ferramentas elas não estão muito integradas com os outros sistemas da empresa. E aí é difícil de você fazer essa ligação. Algumas dessas ferramentas aqui, ó, acaba funcionando que nem a prancheta de papel lá do tiozinho da portaria. Você tem uma conexão, de repente, eventual só, ou você tem atrasos, você tem. Puta vida. Imagine lá o vendedor, né? Ele tem os dados da empresa, o sistema da empresa para fazer as coisas, mas ele prefere fazer numa planilha que ele mesmo criou. Porra, meu. É conhecimento da empresa que está lá na planilha e a empresa nem sabe. Esse cara sai da empresa, ele leva a planilha com todo o catálogo de clientes lá para usar na concorrência, por exemplo. É complicado, né? Então, geralmente, essa parte, os caras não fazem backup, entendeu? Aí perde coisa importante. Você tem questões de sigilo. Imagina agora que lei geral de proteção de dados, cara. Entendeu? Aí o nego vai lá e pega nos documentos, numa ferramenta dessas lá e guarda dado que não devia. Quem vai pagar é a empresa. Esse cara vai perder o emprego. Mas a empresa vai ter muito mais problema que esse cara, juridicamente falando. Tá? Então, quando você pega aí um cargo mais de coordenação de informática, alguma coisa assim de TI, né? Você vai ter que dar conta disso aí, cara. E é uma dor de cabeça, bicho, tá? Uma dor de cabeça. Nós temos um problema de cultura latina, né? Que isso aí quem tá falando sou eu, tá? Então você pode até me apedrejar, mas na cultura, por exemplo, você pegar uma cultura mais nórdica lá, os caras têm uma ideia, isso aqui é da empresa, isso aqui não é meu, né? Japão, Alemanha, sei lá, Suécia, né? O latino ele já pensa diferente, né? Ele já meio que socializa a coisa, né? Então pense, ó, ele vai lá, ele criou uma planilha, por exemplo, né? Ele fez essa planilha usando o software da empresa, no horário de trabalho dele na empresa,
para representar os dados da empresa, mas ele acha que é dele. Entendeu? Você tem um conflito cultural mesmo. Entendeu? Cultural, cara. É típico de povo latino. Né? É lógico que não podemos generalizar 100%, não é. Mas é muito comum você ver esse tipo de conflito com mais intensidade em algumas culturas do que em outras. E isso cria uma série de problemas, entendeu? Uma série de problemas. Então isso aqui é dor de cabeça, tá? É osso, tá? Então, a gente vai fechar com dois tipos que interessam para nós, né? Que tem maior interesse, ó. O LTP, que pega aqui embaixo, e o sistema de apoio à decisão, que pega aqui em cima. Tá certo? Então, o sistema de processamento de transações tem foco no nível operacional, automatiza os processos básicos da empresa, exemplo, folha de pagamento e tal, né? Sistema de apoio à decisão, foco nos níveis superiores, tático estratégico, resumem os dados das transações, ok? Foi. E aí nós vamos montar um quadrinho aqui, deixa eu ver como é que tá aqui. Você aceita seu 10, tá? Eu vou dar um coraçãozinho para você, tá? Picasso, sou eu. Então, então só para a gente ter um comparativo, ó. Transacional, o LTP, né? Geralmente esses sistemas processam muitas transações por dia ou por hora, por unidade de tempo. Então imagine, vamos pegar lá o caixa do supermercado. Lá, pega o Extra lá, o Carrefour, sei lá. Porra, meu, passa ali, Tauste, né? Agora tem Confia, São Vicente, né? Então, o que acontece? Você tem cada carrinho de compra lá, cada cliente que passa é uma transação. Então você passa você lá com 5 itens, é uma transação. Outro cara passa lá com 2 itens, é outra transação. Passa lá outra pessoa com 20, 30 itens, fez uma compra grande, uma transação. Então repare quantas transações acontecem, né, por hora, por sei lá, minuto, nesses bastante. São muitas transações, ok? Agora, por outro lado, são transações que tecnicamente a gente pode considerar como pequenas. Em que sentido? O registro informacional dessa atividade, dessa transação, ele ocupa poucos bytes. Pegue, por exemplo, ó, imagine que você foi lá e fez a compra do mês, mano, entendeu? Você foi lá, você está levando a quarentena a sério. Você sai uma vez para fazer a compra. Já compra por mês, entendeu? 60, 70 itens diferentes. Não é 70 itens de cerveja. Não. Tem sabonete, tem detergente, tem arroz, tem feijão. Tem tudo lá. Aí vai passar aquilo lá. Se você olhar, vai ser um registro pequeno, porque o código do produto, ponha lá 8 bytes. Quantidade, ponha mais 8, já deu 16. Né? Põe lá mais alguma informação de desconto, etc. Que seja 50 bytes para cada item. 50 bytes. Você comprou 60 itens, né? Deu 3K, bicho. 3K, meu. 3K, cara, não é nada hoje em dia.
Pegue aí um arquivo temporário do Word, pegue aí um... Entendeu? Muito pequena. Tem uma transação que comercialmente ali é relativamente grande, o cara comprou 60 itens diferentes e tal, né? Mas o registro dela ocupa, entendeu? E ó, tanto de leitura, read, quanto de gravação, write. Essas transações, elas tanto leem o banco de dados da empresa para saber o preço, para saber se tem desconto ou não, etc., como gravam lá também, para poder fazer o registro. Né? Seria lá a nota fiscal, os itens de cada nota. Então, muitas transações que ocupam poucos bytes e são transações que envolvem tanto leitura quanto gravação. E o registro tem que ser feito com alta precisão. Por quê? Porque pense bem, se você faz um registro que não é muito preciso, de repente dá diferença de centavos lá no final do dia. Não fecha o caixa, de repente. Se você faz um registro meio frouxo do que está saindo, você pode ter até implicações criminais. Você tinha tanto de estoque no começo do ano, saiu tanto, entrou tanto de reposição, então se eu for lá agora tem que ter tanto. Aí você vai lá, conta, tá faltando 4, 5 coisas. Você vai achar o quê? Você vai achar que roubaram. Então esse registro tem que ter uma precisão alta. Tem que ser altamente preciso. Ok? As tarefas que são executadas são padronizadas. O jeito de fazer as coisas é um jeito específico. Tem que fazer isso, depois aquilo, depois daquilo. Para eu passar, imagina, para o caixa processar um cliente ali que está passando a compra, ela tem uma sequência pré-definida de coisas que ela tem que fazer. Está tudo previsto já. São tarefas, tanto é que viram procedimentos. No sistema lá tem um menu, ó, se eu quiser fazer a tarefa tal, entra nessa opção. Entendeu? Ah, o gerente lá, ele tá trabalhando de peão hoje. Então ele vai conceder um empréstimo. O processo de formalizar o empréstimo é receita de bolo. Ó, preciso disso, disso, disso e disso de documento. Aí você entra aqui, faz isso, aperta aqui, confirma, imprime isso aqui, pega a assinatura, digitaliza, não sei o que, pronto. Tá tudo pré-definido. Tarefas altamente padronizadas. São sistemas também de alta disponibilidade, ou seja, são sistemas que, se eles pararem, ficarem indisponíveis, vão afetar o funcionamento da empresa, da organização. Você nunca foi em algum lugar lá e não pôde fazer o que você queria porque o sistema caiu? Né? Então, é o famoso sistema caiu. Você vai lá, cheio de vontade de fazer aquela compra do mês lá no Extra, entendeu? Você tá lá, a loja tá aberta, entendeu? Os produtos que você quer estão lá, o estoquista está trabalhando, o repositor está trabalhando, o caixa está lá, o açougueiro, o padeiro, a faxineira, tá tudo lá. Caiu o sistema do caixa. Vão vender para você? Não vão. Não vão vender. Não que eles não queiram, mas não vão poder. Imagina se ele vende para você, cara. A chance de erro no processamento disso é altíssima. Não dá desconto que deveria ter dado, dar desconto que não deveria ter dado, ou seja, furar alguma regra de negócio é muito possível. E outra, a questão do registro. Depois, a hora que voltar o sistema no ar, essas coisas que aconteceram por fora, você vai ter que registrar, meu. Pensou? Que inferno que vai ser?
Então, a menos que aquele negócio opere numa escala muito baixa, pouquíssimas transações, a papelaria da esquina, entendeu? Papelaria da esquina no bairro, né? Vender, entendeu? Pouco, né? Então, você ficou lá 15 minutos, meia hora, uma hora sem energia elétrica, ainda dá para fazer, registra aqui no papel de pão, né? A hora que voltar, vai dar para jogar paciência e ainda registrar isso aqui. Mas na maioria dos negócios, né, que tem uma demanda mais constante, mais rápida, não dá. O sistema tem que estar disponível. Se o sistema não está disponível, você não tem atividade. Ele compromete. A indisponibilidade compromete. E por fim, né, quando você opera um sistema transacional, você entra num módulo, aquele módulo é altamente específico. Então, você não tem uma visão do todo que está acontecendo. Aquela informação que está sendo registrada ali, ela espalha por vários lugares, mas quem está operando mesmo não tem muita consciência disso. Então, você acaba tendo uma visão fragmentada da operação da empresa. Ok? Então, repare, características do sistema OTP. Muitas transações pequenas de leitura e gravação, alta precisão requerida para os registros, tarefas executadas são altamente padronizadas, sistemas que devem ter uma alta disponibilidade e seus módulos oferecem uma visão fragmentada, ou seja, parcial, pequena, restrita da operação da empresa. E aí, do outro lado, você tem o sistema de apoio à decisão, que é aquele do nível de cima, né? Então, ó, poucas transações volumosas. Quanto aqui há muitas transações pequenas, o que seria uma transação ali? Imagine que tem um gerentinho lá, nível médio, e foi passado para ele a meta. Tem que aumentar o faturamento com o produto tal em 2% neste trimestre. Ele é o responsável pelo produto tal lá. Como é que faz isso? Né? Tem um monte de jeito de fazer. Imagine que é faturamento, se você aumentar o preço em 2% e vender a mesma coisa, beleza. Aumentei o preço, vendi a mesma quantidade, né? Imaginando que ele tenha poder para aumentar o preço. Ah, não, eu posso baixar o preço em promoções e com isso eu vou vender mais e no final esse mais que eu vendi compensa e eu aumento o faturamento. Entendeu? Pode ser que eu não mexa no preço, eu mexo nos vendedores. Eu chego para os caras, né? Tração dianteira, né? Chego para eles e falo assim, ó, a cenourinha aqui, ó. Se você, quem vender mais aqui vai ganhar, entendeu? Um bônus aqui, alguma coisa. Aí os caras vão se matar mais e vão vender mais. Então é aquela que você põe a cenourinha na frente, os caras vão correndo atrás, né? Pode ser tração traseira, né? Você pega a cenourinha e fala, ó, se não aumentar aqui, ó, o que eu vou fazer, entendeu? Aí você corre atrás dos caras com a cenourinha, os negros, né? Vão se matar lá. Tração traseira essa, né? Então, quer dizer, você tem várias possibilidades aí. Tem bem uma receita de bolo, né? Em geral. Então, esse gerentinho, o que ele vai fazer? Ele vai pegar lá, porque você conheceu a meta e tal, ele vai pedir um relatório para o sistema de informação, como é que foi as vendas desse produto no trimestre passado, por, sei lá, por cliente, entendeu? Esse relatório que vai fazer, ele vai pegar os dados de 3 meses e totalizar. É uma transação, mas ela vai mexer com as vendas de 3 meses, cara. Então, é uma transação que movimenta, que consulta um volume grande de dados, para sair um total lá no final, ou alguns poucos totais. Aí, a hora que ele olha, né,
vai fazer, com base nisso, ele faz um segundo relatório. Então, repare, ele vai fazer alguns relatórios, ele vai gerar alguns relatórios, alguns gráficos, que vão mexer com muita coisa. Então, são poucas transações. Cada relatório, cada projeção, cada gráfico que ele produz lá é uma transação. Mas ele vai fazer poucas dessas, comparado com o transacional, né? Mas cada uma delas movimenta um grande volume de dados. Tá certo? E são basicamente transações de leitura, ó, read, né? Ok? Então, aqui, ó, muitas transações pequenas, poucas transações volumosas. E aqui, leitura e gravação, aqui só leitura. A precisão também não precisa ser tão grande. Não quer dizer que a precisão, né, dane-se, não é isso. Mas muitas vezes o requisito de precisão numa tarefa de apoio à decisão é mais flexível, nesse sentido. Então imagina que esse cara, por exemplo, ele pediu dos últimos 3 meses, tá? Mas ele só tem até a semana passada, até sábado passado. O dessa semana ainda não está disponível para esse tipo de totalização. Ah, mas isso não deve afetar a ideia geral do todo. De 3 meses, cara, uma semana não deve fazer muita diferença ali. Ele já consegue ter uma noção de grandeza ali das coisas. Entenda que se ele está procurando algum tipo de padrão, ele está procurando algum tipo de ideia, ele não precisa ter o último centavo registrado ali. Dependendo do que ele quer fazer, para ele pode ser interessante. Os dados até ontem, o de hoje ainda não dá para passar sem. Isso não dá aqui, ó, no transacional. Né? Tarefas aqui são daquele tipo que a gente chama de ad hoc. Entenda, na hora que o nosso gerentinho sentou na frente do coisa lá para pedir o primeiro relatório, foi um ponto de partida ali para ele ter uma ideia. Ele não sabe exatamente tudo que ele vai fazer. Com base no resultado desse primeiro relatório que ele vai analisar, aí ele vai decidir, agora deixa eu ver as vendas por vendedor. Quando ele sentou, ele não estava com essa ideia. Ele passou a ter essa ideia depois que ele viu o resultado da primeira coisa que ele fez. Então, a tarefa ad hoc é aquela tarefa que você não tem um detalhamento preciso quando você começa. É que nem montar o cubo mágico, sabe? Aquele cubo, né? De um monte de corzinha lá. Então, se você é uma pessoa normal e eu der um cubo zoado para você organizar, o que você vai fazer? Você vai fazer alguns movimentos iniciais, vai olhar o que aconteceu, o estado do cubo. Faz mais alguns que você decidiu ali, analisa de novo. Faz mais um pouquinho, analisa. Entendeu? Você não tem uma receita de bolo na sua cabeça de exatamente tudo que você tem que fazer. Eu sei que tem retardado, né? Que tem isso aí já, o cara não tem o que fazer, né? E aí ele fica lá com isso aí, tem, né? Mas o que eu tô falando é uma pessoa normal, né? Uma pessoa comum, na verdade, né? Não vai. Por exemplo, se você der um cubo mais para montar, eu vou fazer isso. Faço alguns movimentos, olho, analiso, decido próximos movimentos. Isso aí, ó, é uma abordagem ad hoc, tá? A disponibilidade também não costuma ser crítica. É lógico que hoje nós temos sistema de apoio à decisão em tempo real, por exemplo, para fazer operação em bolsa de valores, etc. Mas a maioria não é assim. Então, repare, se o nosso gerentinho chegou cedo hoje para fazer o primeiro relatório e o sistema estava fora do ar por algum motivo, a empresa não vai parar de funcionar por causa disso. Não quer dizer que o gerentinho não vá te encher o saco. Vocês querem me ferrar? Ele vai reclamar, até porque se ele não reclamasse, ele não era gerente, né? Vamos combinar. Mas repare, isso tem um impacto nenhum, praticamente, no funcionamento da empresa. Por quê? Porque o timing dessa atividade é diferente do timing do sistema transacional. Porque o sistema transacional é na hora ali que tem que acontecer o negócio. Aqui não, né? Ele está trabalhando agora para uma coisa, né, que tem uma certa janela de tempo para acontecer. Então,
você tolera uma certa indisponibilidade, em geral, né? E muitas vezes você está gerando num relatório, numa projeção, num resumo, dados que vêm de vários e vários setores da empresa. Então, isso impõe para você uma necessidade de uma visão integrada das operações. Ok? Muito bem. Isso aqui vai ter uma sequência, que eu não vou poder falar hoje, porque já deu tempo, né? E essa sequência eu vou falar em vídeo, ok? Eu vou falar em vídeo, e aí depois você vai ter aí esse vídeo vai contar com uma reposição, tá certo? É particularmente propício para uma reposição, tá certo? Então, entenda que eu parei aqui nesse slide 10, que é o último que tem. Esses slides já estão na área lá do Teams, né? E eu vou ter um material, uma apresentação complementar, exatamente isso, read e write. Eduardo. Agora, ó, deixa eu só comentar. Na semana que vem, na segunda, eu vou falar de ERP, certo? No Teams, eu coloquei atividade 11, tá? Atividade até segunda-feira, 7h40. Vai mandar por e-mail, ok? Vai mandar por e-mail. Ela tem uma primeira página com alguns conceitos, tá? E aí tem 4 exercícios para fazer. Para essa atividade, tem 3 videozinhos curtos lá no YouTube meu, tá? O primeiro, que é 1 minuto e pouco, é um encaminhamento. O vídeo tá horrível, tá? Eu fiz correndo, peguei do semestre passado esse vídeo, inclusive, tá? É lógico que a iluminação tá péssima, tá ruim, mas... E aí os outros 2 tá explicando melhor lá, tá? Então, você olha esses vídeos, eu vou colocar o link deles aqui, agora, tá? Olha esses 3 vídeos para fazer a atividade 10. Ela é difícil, ok? Ela não é difícil, mas ela é necessária para quando eu for falar de ERP na segunda-feira, ok? Então, ó, eu vou encerrar. Você tem os slides da aula de hoje já lá no Teams. Você tem a atividade 11 lá, o enunciado. E eu fazendo aqui, né, puta vida. Não, fiz errado ainda por cima. O inferno, viu? Que baixei a lista de presença, né? Então, com isso, os senhores, senhoras e senhoritas estão com presença garantida, né? Desfiz o compartilhamento de tela. Então, tá. Então, eu vou colocar no geral agora os 3 links, tá? Vídeo 1, 2, 3, tá? E aí você assista. Ó, somando tudo, deve dar uns 20, 25 minutos. Não dá mais do que isso. Tá? É vídeo curtinho. E então eles vão servir para você se orientar para fazer essa atividade. Essa atividade 11, geralmente também, quando era presencial, a gente fazia em aula. E você vai fazer em casa. E ela vai contar também como uma reposição. Tá? Porque eu tenho que explicar o que eu estou explicando no vídeo, né? Então, eu vou... já fiz o vídeo, tá lá,
né? É o mesmo vídeo que eu usei o semestre passado. Eu não tive tempo dele, né? E só que no semestre passado, essa atividade, que para nós é atividade 11, para eles foi atividade 8. Mas não se confunda com isso. É o vídeo que você tem que assistir, tá bom? Então, dito isto, né? Deixarei vocês agora em paz, certo? Mumu do céu, e o senhor que gravou falando do Moura e lendo nossos comentários de voz alta e botou no YouTube? O Moura não assiste o YouTube. Certeza que o único dislike que tem lá foi ele que deu. Ai, Jesus, faz parte, vai. Então tá, gente, um abração, tá? Juízo e tchau.